Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira, bem-vindo ao nosso estudo. Na segunda, a gente faz o Livro dos Espíritos. Antes da gente começar o estudo, vamos fazer a prece para iniciar. Eu vou fazer uma prece para iniciar e depois a gente começa o estudo. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores do GEOL, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para mais um estudo, para mais um dia de aprendizagem. Possamos fazer desse estudo um bom proveito. Obrigada, que assim seja. Bom, para quem está com esse livro aqui, nós estamos na página 125. Nós estamos estudando da pluralidade das existências, nós estamos no item Encarnação nos mundos, diferentes mundos. Alguém gostaria de ler para nós a pergunta 179? Alguém se manifesta? Eu leio. Então, leia, Adriana. E agora, Adriana ou Lídia? Quem decide? Parou? Deixa a Adriana. Então vai, Adriana. Não. Lê pra gente. Pode ler, mãe. Pluralidade das existências. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Continua? Não, dá uma explicadinha pra gente. Vamos lá, peraí. Todos os habitantes do planeta Terra estão no mesmo nível de perfeição? Não. Vai um pouco acho que pelo entendimento de cada um, né? É como nós aqui, nós estamos aprendendo um pouco cada dia, né? Isso. A nossa evolução é de acordo com o que a gente pratica, o que a gente faz, do bem ou do mal. Isso. Então, todos a gente no mesmo procura nível. fazer sempre as melhores coisas. Não. Cada um tá no seu, como se diz? Num grau de perfeição. Sim, que o entendimento de cada um faz uma pessoa ser mais, me foge. Aqui é como se fosse numa escola. Todos os que estão no segundo ano do primário, eles têm o mesmo conhecimento igual? Não. Eles têm o conhecimento, cada um tem um pouquinho, um conhece um pouquinho mais, outro conhece um pouquinho menos, mas estão no mesmo nível. Mas estão no mesmo nível de conhecimento, então eles estão todos naquela sala. Então, o planeta Terra, ou Júpiter, ou Platão, ou Plutão, ou seja lá que planeta que for, os habitantes dali, eles estão mais ou menos no mesmo nível de perfeição, para estarem habitando naquele planeta. Não são todos iguais, nivelado igualmente. Um está um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estão no mesmo nível de conhecimento para estar naquele planeta. É porque a gente confunde a questão da perfeição, porque perfeição significa perfeito, né? Então, nós ainda não somos perfeitos, então como é que eu posso me comparar com o outro? E, na verdade, cada um adquire o seu conhecimento, o seu entendimento da vida, porém, todos têm as mesmas potencialidades. Poderíamos ser muito parecidos se nós cultivássemos isso. Né? Por exemplo, todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal, em termos de escolhas. Uma escolha mais correta ou uma escolha menos correta. Uma escolha mais feliz ou uma escolha menos feliz. Mas aí as pessoas dizem, como eu não sou perfeita, eu posso errar. E aí a gente foge do compromisso de buscar a minha responsabilidade sobre aquela escolha, né? De entender que eu posso exercitar o meu conhecimento, a minha habilidade para fazer escolhas mais felizes, mesmo sabendo que posso errar com essas escolhas, né?
Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Deixa eu mandar. Elidia, vai falar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tudo certo. Você lê a próxima pergunta para nós, então, a 180? 180? Peraí. Isso. Eu me perdi aqui, espera um pouquinho. Ah. 180? Isso. Então, vamos lá. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não dispunha dos mesmos méritos para manifestá-la, né? Dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Influência dos... Então, aqui, passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha. Eu acho que aí ele não vai perder a inteligência que ele adquiriu aqui, ele vai conservar, vai levar para o mundo espiritual, né? Agora, sem dúvida, a inteligência não se perde, ele continua a mesma coisa. Ele pode até melhorar mais lá para quando ele voltar, e ele voltar um pouco melhor do que ele partiu, né? Eu entendo assim, então se manifesta dependendo isso da sua superioridade, das condições do corpo que tomar. Eu entendo que ele não perde, ele vai cada vez adquirir mais de acordo com os seus estudos, né, o adiantamento dos seus espíritos, né, porque ele nunca perde aquilo que ele aprendeu, ele pode adquirir mais, mas perder nunca, ele pode estacionar, mas nunca voltar para trás. Eu acho que é isso daí a resposta, né? Que eu entendo. Ele não perde. A inteligência dele, ele não vai perder. Todo o aprendizado que ele tem, ele não perde. O que fala aqui que vai depender da condição do corpo, pode ser que às vezes ele reencarne num corpo que ele não tenha a condição de usar toda aquela inteligência que ele tenha. Com certeza. Mas a inteligência dele, ele não perde. Sim. Ele vai sempre adquirir mais, que nem você falou, mas perder não. Aí vai depender do corpo que ele habitar. A inteligência, eu acho, a inteligência que ele traz consigo, nada tem com o corpo que ele vai receber, né? Porque depende da inteligência dele, do cérebro dele. É do espírito. Que ele tem trabalhado, do espírito, né? É do espírito. É isso que eu entendi. Muito bem, certo? É isso. Então, tá bom. Por isso que a gente fala tanto, né, Regina, a questão de aproveitarmos as oportunidades que nós temos aqui, porque nós não sabemos quais são as oportunidades que a gente vai ter numa próxima vida. E se hoje eu tenho condições de aproveitar melhor o conhecimento que eu tenho, a inteligência que eu tenho, se hoje eu posso colocar em prática isso para favorecer para mim e para os outros, que bom, né? Porque eu não tenho controle sobre a minha próxima encarnação. E se na próxima encarnação eu for nascer num corpo limitado, como você falou, Regina, né? E se isso estiver acontecendo comigo, né? Estiver programado de alguma forma para que eu possa vir num corpo limitado. Por isso, aproveitar cada momento, né? Aproveitar cada segundo. Que a gente nunca sabe como vai ser a próxima encarnação. Esperamos que seja melhor que essa, né? Vamos fazer de tudo para ser melhor que essa. E aí, alguma dúvida? Alguém comentar mais alguma coisa? Nossa, hoje está pior o silêncio do que os outros dias. Eu vou colocar os livros que a gente está estudando aqui, tá, pessoal? Para quem entrou depois. Alguém gostaria de ler, então, o próximo? Já que ninguém quer comentar mais nada, vamos passar para frente. Alguém leu o próximo, 181? Eu posso ler. Então leia, Fernando. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria.
Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Na verdade, a matéria é necessária para que o próprio espírito evolua, progrida, né? E dependendo, lógico, do ambiente que você está, ele pode ser mais material, você pode ser mais sutil essa matéria ou não, dependendo do mundo que você habita. E aqui na Terra nós temos uma característica adequada para esse planeta, que é feito da matéria que corrobora aqui nesse planeta. Se eu estiver num mundo mais adiantado, pode ser que a parte material minha seja mais sutil, mais leve do que isso que eu uso aqui, com componentes daquele planeta, né? E aí eu vou me adaptando materialmente àquele planeta, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim, e que eu entendo também, que ele fala aqui que é semelhante ao nosso, eu acho que também é assim. Todos vão ter cabeça, tronco e membros. Não vai ser igualzinho o nosso, mas vai ter cabeça, tronco e membros. Ou vai ser mais alto, vai ser mais baixo, vai ser gordinho, vai ser redondo, ou vai ter cabeça, tronco e membros. Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, eu acho que sim. Não, Oi? Os humanoides é que tem cabeça, tronco e membro. É. Mas os insetoides, por exemplo, ou outros tipos de manifestação de vida... Aí não vai ser. Mas não vai ter. Eu estava assistindo um documentário no sobre alienígenas do passado, e aí eles explicando a origem do MIB, Homens de Preto, né? Eu nunca tinha visto um documentário se referindo a isso, né? E trabalhando muito dessas questões que a gente vê nos filmes, e a gente já discutiu isso no GEOL, muitos dos filmes eles representam aquilo que já existe, né? Então, por exemplo, o MIB nunca fez tanto sentido, né? Você pensar em outras raças coabitando na Terra, disfarçadas em corpos, né? E esses corpos tendo uma variedade infinita. E aí um dos entrevistados no programa lá do Alienígenas do Passado dizendo o seguinte, que os filmes acabam fazendo uma preparação da população para o que vai acontecer, porque vem por aí, né? Então a gente vê Star Wars, por exemplo, aquela quantidade imensa de espécies convivendo juntas numa sociedade totalmente inclusiva, onde todo mundo pode participar, todo mundo tem direito, todo mundo é bem-vindo. E aí essa questão é exatamente isso, quer dizer, nós precisamos de um corpo material. Agora, o formato desse corpo a gente não sabe como é que vai ser, né? Sendo um corpo já é o que importa. E aí, gente, mais algum comentário? Alguma dúvida? Vamos se manifestar, gente. Vocês estão muito quietos hoje. Pior que semana passada. Fazer um comentário sobre os filmes, né? Porque eu sempre fiquei pensando, nossa, da onde que os autores, às vezes, por exemplo, um vampiro aqui geralmente tem as mesmas características que um vampiro, no caso aqui em Portugal, né? Então eu vou falar aí no Brasil. E a história, elas muitas vezes são semelhantes nas características. E aí, quando você pensa, eu lembro de uma aula de filosofia que o professor falou assim: pense em uma coisa que não existe. E não tem como você pensar numa coisa que não existe, porque ela não existe. Então, tudo que você pensa, você pensa assim, eu quero pensar numa máquina que faz isso, isso e isso. Tá, a máquina não existe, mas é uma combinação de coisas que você já viu, né? Então, para mim, é muito real que tudo que aparece na vida existe em algum lugar. Que nem você falou, a gente não tem como a gente imaginar uma coisa que não existe, né? Alguma coisinha a gente traz lá da memória de alguma coisa, né? E que nem esses filmes, esses extraterrestres que a gente vê nos filmes, sempre tem um fundinho de conhecimento anterior nosso. O Rê,
Eu estou me lembrando aqui que quando eu comecei a entender um pouco sobre essa questão de mundos habitados fora da Terra, eu parei de assistir filmes que sempre é, é, apresentam o extraterrestre como sendo do mal, né? Porque é óbvio, a gente teve contato com extraterrestres que queriam explorar a Terra, explorar a raça humana e tudo mais, né? Só que nós também somos uma raça exploradora, né? Nós também queremos explorar, muitas vezes nós dizimamos outras espécies, e quando Kardec estuda essa questão de diferentes mundos habitados, é óbvio que nós temos outras raças, outros tipos nesses outros mundos. E não necessariamente o ser humano é o mais evoluído. Nós é que declaramos que somos o mais evoluído na Terra, né? Mas não necessariamente em outros mundos não existe, né? Nós sejamos os mais evoluídos, porque com certeza não somos, né? E aí é legal a gente entender isso, essa diversidade de mundos e essa diversidade de espécies, essa diversidade de expressões, e tá tudo bem, é assim mesmo, o mundo é diverso, né? O universo é diverso, né? Tem vários mundos, várias galáxias, não tem só a nossa Via Láctea, tem outros sóis, maior que o Sol que é o nosso, e a gente fica pensando que a gente é o suprassumo do universo. Tainá, e só para te informar, a título de curiosidade, tem um documentário que eu assisti do Steven Spielberg, e já faz tempo que eu vi esse documentário na net, nem sei se está disponível ainda. E nesse documentário ele contando que muitas obras que são apresentadas como ficção, na verdade foram psicografadas. E era muito comum na década de 70, 80, os autores de roteiros se reunirem em alguns restaurantes em Los Angeles para conversarem, trocarem ideias de roteiros, e alguns nitidamente eram médiums psicografando as obras. Entre elas, Guerra nas Estrelas, o Star Wars, né, que a gente admira e vê tanta coisa interessante, né? Mas fica bem fácil para a gente poder entender de onde que eles tiraram tudo isso, né? Da realidade que não é a realidade que a gente vive, mas é uma realidade paralela que existe. Está em outra dimensão, mas existe. E aí, gente, mais algum comentário? Vamos passar para frente? Alguém gostaria de ler? Dou-lhe uma. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante relação os perturbaria. Eles sempre dão essas respostas evasivas de vez em quando, né? Que a gente não tem o conhecimento. Agora eu vou ler o comentário de Kardec que ele fala aqui. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Tornando-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais leve e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. De purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá.
fazendo que a morte nenhuma apreensão lhes cause, encarando-na de frente sem temor como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia o sofrimento. Quer dizer, se é possível a gente conhecer, perfeitamente não, mas a gente pode ter uma ideia de como vai ser, né? Os mundos superiores, com a perfeição moral, com o nosso intelecto mais adiantado. É como ele fala aqui, não vai ter mais o egoísmo, não vai ter mais guerras, não vai ter nada, né? Porque a gente vai pensar mais no semelhante. Não vai ter guerra, não vai ter nada, porque a gente vai estar mais puro, a gente vai estar puro, feliz, a gente vai estar no grau de espírito feliz, a gente não vai ter essas preocupações. A resposta do espírito aqui, quando Kardec pergunta, é bem interessante porque, voltando na questão do extraterrestre, né? Se a gente não está ainda preparado para poder entender que a gente morre e sobrevive, então se aparecer um espírito aqui agora para mim, se aparecer um espírito para vocês, a gente se assusta, mesmo sabendo que o espírito existe. Imagina a gente poder ter contato com seres de outros planetas. Né? Se a gente se assusta com um parente nosso que desencarnou e que aparece para a gente, imagina se aparece um extraterrestre, né? Então, todo o processo tem que ser um processo que não cause perturbação. Isso é fundamental, né? Aí a resposta de Kardec merece um comentário minucioso, porque é muito rica essa resposta, né? Esse comentário. Ele começa dizendo que conforme eu vou me purificando, eu vou me tornando mais espiritualizada. Isso é óbvio, a gente já sabe disso. Mas por que isso vai acontecendo? Porque eu vou deixando de ser tão densa. E se eu deixo de ser tão densa, eu vou estar mais em contato com as coisas do espírito, né? E aí vai ser muito mais fácil para eu poder entender, porque o meu espírito vai estar mais livre, como Kardec coloca aqui. Se o espírito está mais livre, eu vou ter percepções que em espírito eu vou ter agora. Porque enquanto a gente está aqui no corpo, eu não sei vocês, mas eu sinto isso, o corpo intoxica a gente. Né? Eu tenho vontade de comer chocolate, eu fico prisioneira dessa vontade, eu estou intoxicada pelas necessidades do corpo físico. Eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de dormir, eu tenho necessidade de dormir, é como se o meu corpo dependesse disso. Então, nós sofremos uma intoxicação do corpo físico. Quando a gente sai desse contato com o corpo físico, a gente começa a se purificar, a se livrar da matéria. E aí o Kardec continua, quando eu purifico o espírito, aí eu começo a ter aperfeiçoamento moral. Que daí é isso tudo que você colocou aí, as paixões animais se enfraquecem, eu fico com menos egoísmo, eu fico mais fraterna, não vou ter guerra, não vou querer ter guerra. Por quê? Porque eu não quero guerrear com ninguém. Eu escolho não guerrear. E aí, o que vai acontecer? Uma vez que eu escolho não o ódio, não a discórdia, e sim viver de uma forma mais harmoniosa, aí, naturalmente, eu não vou querer o dano de ninguém. Aí, como eu sei que eu continuo viva, a vida continua, como eu sei, eu tenho segurança com relação ao meu futuro, eu sei que eu vou para uma vida espiritual e vai ficar tudo bem, eu não tenho medo da morte. Então, olha como uma coisa está engatilhando, está encadeada em outra, né? Primeiro começa lá com o processo de entendimento que tem que ser gradual, esse entendimento. Daí eu começo a me purificar, me livrar da matéria. Conforme eu vou me livrando da matéria, eu vou para o aperfeiçoamento moral. No aperfeiçoamento moral, eu não vou mais ter medo, principalmente não ter medo da morte. E aí eu começo a entender
que eu posso fazer escolhas mais felizes. Por quê? Porque aí eu tenho menos paixões a me dominarem, né? Então, é muito lindo a gente entender esse processo, né, Rê? É, e os espíritos estão sempre falando isso, né? Várias respostas, as respostas são parecidas. E a gente ainda insiste em não entender. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quer dizer, quer ter tranquilidade? Desapego. Desapego do corpo, desapego das coisas, desapego da vida, desapego da opinião. Porque aí eu provoco o meu aperfeiçoamento moral e me livro muito mais facilmente, né? Mas as pessoas têm que entender que o desapego não é não querer. É você ter, sim. Você está aqui na Terra, você tem as coisas, mas não ficar apegada àquilo. Sim, não ficar prisioneiro, né? Prisioneira naquilo. Isso que é o desapego, não é? O desapego não é não ter as coisas. As pessoas acham que tem que ter uma vida de miséria. Não, não é uma vida de miséria. Não é vida de miséria. De abundância, mas livre. Mais livre. Né? Se eu perder o carro que eu tenho, eu não vou chorar. Você manda nas coisas e não as coisas mandarem em você, né? É você dar a importância daquilo, né? Mudar a importância daquilo, da perca. E aí, gente? Mais algum comentário? O que vocês acham disso que eu e a Regina estamos conversando aqui, gente? Fala aí. Ô, Márcia, Regina, eu estava vendo hoje uma reportagem dizendo que tem 82 mil armas vendidas no Brasil nesse primeiro semestre, né? E que de 2010 ou 2014, eu me lembro o período, eram 19 por ano, chegou no passado com 50, agora 82 mil armas vendidas num prazo de 6 mil. Vai bater todos os recordes. Esse incentivo, dentro dessa qualificação do espírito como progresso, né? Nós temos que entender que existe aí uma preservação. Alguns dizem que a arma é para preservar a vida. Isso, de certa forma, não mostra a autoridade, o poder. Não sei, eu não consigo compreender isso como sendo uma defesa do corpo, né? Nós já temos mecanismos de defesa que não precisa usar de arma para me defender. Eu não estou mais naquela época do bang-bang, né? Então, dentro desse conceito, como que a quantidade de pessoas que pensam isso mostra a realidade de um país, não é? Então, aquilo que a gente acha que está num progresso acentuado, tem ainda uma resistência muito grande daqueles que não estão nesse encaminhamento, pela demonstração. Como é que fica isso dentro dessa visão de progresso aí do planeta? Parece que é uma coisa retrocedida, não é? Voltando... A cada um segundo suas obras, né? Nenhuma arma ela é feita para preservar a vida. A arma é feita para eliminar a vida. Seja de um animal, seja de um ser humano, ela é feita para... Como diz Ururaí, é uma resposta definitiva para algo que poderia ser negociável, né? Então, quando você usa uma arma, você vai ter uma atitude definitiva para algo que poderia ser conversado através do diálogo e chegar num consenso. Então, nenhuma arma é feita para preservar vida, tá? Porque no momento em que eu tenho que matar alguém para preservar a minha vida, eu já não estou preservando vida. Ah, mas lá no Evangelho tem esse questionamento com relação ao fato de quando você acaba tirando a vida de alguém para preservar a sua. Então, aí tem um atenuante. Como no direito, tem atenuante, tá? Mas sempre vai ser levado em conta a sua intenção. O que eu vejo é muita gente com a intenção de matar, se aproveitando para poder se armar. Como eu já vi, já comentei isso até no GEOL, no consultório, uma pessoa que me procurou dizendo que queria muito ser um policial militar, porque aí ela poderia matar com consentimento. Esse era o conceito que essa pessoa tinha naquela época, né? Que aí ela poderia fazer e ninguém iria falar nada. Então, tem muitas pessoas escondidas atrás
do usar a arma, que, na verdade, estão buscando uma oportunidade de expor a sua própria violência, o ato violento, né? É muito melhor, vamos pensar em termos de desenvolvimento moral, é muito melhor eu desenvolver a habilidade de negociar, de conversar, de convencer através da palavra. Só que isso dá trabalho, né? Isso exige esforço, isso exige autocontrole, e muitas pessoas não querem esse autocontrole. É uma tristeza a gente ter essa notícia, eu vi essa notícia hoje, uma tristeza a gente ter uma notícia nesses tempos em que a gente está vivendo. A gente tem a sensação, no momento, que nós estamos regredindo. Estamos regredindo nas ações. Eu não posso acreditar que nós estamos regredindo em termos espirituais, que a gente não regride. Mas estamos assumindo um compromisso muito pesado, muito triste, enquanto país, enquanto sociedade, né? Porque muitas pessoas vão morrer em função disso. Isso é um fato. Muito triste. E triste a gente saber que tem pessoas que acham isso normal, né? Tudo bem matar. Muito triste. E aí, gente, mais algum comentário? Regina, lembrando que aqui no comentário de Kardec, também ele fala sobre o fato de que, logo no começo ele fala que as pessoas sendo a matéria sendo menos grosseira, as pessoas vão diminuir as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, aqui também, imagina, 1857, Kardec pregando o vegetarianismo, né? Olha que interessante. Falando que, à medida em que a gente vai se libertando da nossa densidade física, a gente se liberta também da necessidade de se nutrir de outros seres, né? E é interessante isso, porque é um processo de entendimento, mas, acima de tudo, são hábitos, né? Nunca foi tão claro isso. Por exemplo, a gente com o isolamento, a gente se habituou a conviver mais em casa, a conviver mais com as pessoas de casa, obrigatoriamente no primeiro momento, mas mudando hábitos. E começamos a ter outros hábitos também, até alimentares, né? Pessoas que nunca cozinhavam em casa começaram a cozinhar, começaram a descobrir-se dentro da cozinha, estimulando outras atitudes também, é óbvio, mas o que eu quero chamar a atenção? O quanto que nós somos seres sociáveis e o quanto que nós podemos modificar nossos hábitos. Uma vez que a gente entenda que isso é possível, vamos lá, né? Qual que é o hábito que você vai modificar com relação à alimentação? Aproveitando que o Kardec deu esse toque aqui, né? Fica aí o convite. E aí, gente? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Silêncio total, só os grilinhos. 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso planeta. Bom, para o espírito reencarnar, ele tem que virar nenê de novo. Então, ele vai passar pela infância novamente. Mas nem todo planeta, a infância é igual aqui no nosso planeta, que a gente nasce nenenzinho, não dá conta de nada, você vai conseguir ser um pouco independente depois dos 7, 8 anos. Dependendo do planeta, você vai ter uma infância de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e já vai ter independência, igual os animais. E aí, qual a opinião de vocês? A percepção de tempo muda de acordo com os mundos, né? Quem assistiu Interestelar, o filme Interestelar, vai se lembrar que tinha planetas em que 1 hora significava 7 anos, né? Então, essa percepção do mundo muda. E a percepção da infância também, né? É triste a gente ouvir o espírito se referir à infância colocando como a palavra obtusa, né? Que, na verdade, é assim mesmo. Nós somos muito dependentes da família, muito dependentes de cuidados,
E alguns, até na idade adulta, continuam obtusos, né? Essa é uma verdade. Ô, Márcia, e um planeta, então, mais inferior à Terra, a infância, então, deve ser muito pior, então. Sim. Mais prolongada. E aí faz todo sentido uma observação que a gente vê, que eu ouço muito isso, as crianças de hoje já nascem mais evoluídas, mais preparadas, mais espertas. É que, na verdade, está acontecendo um progresso. E não faz mais sentido a gente ficar pendurado no pai e da mãe infinitamente, né? É importante que a gente tenha uma individualidade e uma habilidade de poder se cuidar. E isso vai acontecendo mesmo, é óbvio. O planeta progredindo, tudo isso acontece. Alguém Fala, ia falar Fernando. Não, eu ia fazer esse comentário que a Márcia fez agora, que a infância hoje ela está menor. Você pode perceber, as crianças hoje elas estão num processo avantajado em relação ao que era na minha época, na época nossa. Hoje a criança ela tem outro entendimento de vida e autonomias que a gente não tinha. Mesmo quando nasce, a gente demorava 6 meses e ficava enfaixado, né? Hoje a criança ela ergue o pescoço na hora que ela nasce e levanta a cabeça, né? Se mexe muito mais, né? E que também a gente teve uma mudança com relação ao trabalho, Fernando. Por exemplo, com o advento do WhatsApp, a gente acabou com o horário comercial, por exemplo. Né? As pessoas hoje elas ficam online e podem trabalhar, elas estendem esse tempo de trabalho e podem trabalhar. Agora, com a quarentena, a gente aprendeu a trabalhar de casa. Quer dizer, estão sempre acontecendo transformações que visam o progresso. E daí vai exigir mais ainda da gente para a gente poder colocar um limite e não sermos engolidos por isso. Porque se eu não coloco limite, eu me desgasto. Então eu preciso dizer, não, está disponível, mas eu não quero. Está disponível, mas eu não posso. Né? E isso tudo é progresso também no meu entendimento, não é? Aprender a pôr limites. E aí, gente? Fala, Tainá. O que ele considera como infância? Não ter noção de si? É depender de outra pessoa para viver? Não entendi muito. A primeira infância vai até 6 anos. A segunda infância é de 7 a 10 anos. Depois a gente tem a pré-puberdade até 15 anos. Depois a pré-adolescência até 18. E a adolescência vai até 24 anos, segundo a OMS hoje. Eu sou uma adolescente ainda. Você é, Tainá. Mas aí quando pensa em outros mundos... Infância está 6 anos. Quando a criança não tem muita noção de dia, noite, de ontem, amanhã, de responsabilidade, que é o que o Fernando colocou, que em função da superestimulação, há uma hiperestimulação desde sempre, a criança está aprendendo a lidar muito mais com as coisas, né? Eu tive um caso no consultório bem engraçado. A criança queria um presente e a mãe falou que não tinha dinheiro. E aí a criança virou para ela e falou, mãe, mas dá um cheque. E aí a mãe falou, não, eu também estou sem cheque, passa cartão. Então, uma criança que sabe que existem etapas que você vai progredindo, né? Então, é isso que antigamente as crianças tinham mais dificuldade, porque elas não eram expostas, né? E hoje, como são mais expostas, tudo isso está sendo trazido para uma idade mais tenra, né? Mas aí, quando Márcia, você cita outras infâncias de outro mundo, como o tempo... O Tainá, tá baixinho, não estou te ouvindo. Ai, melhorou agora? Isso. Quando fala sobre infâncias em outros mundos, que não tem como classificar com idade... Opa! E aí, então, seria mais uma questão de noção de como o mundo é. Porque é um mundo material, então a criança domina melhor aquele corpo naquele mundo. As nossas crianças, antigamente,
Nós tínhamos mais dificuldades para dominar o nosso corpo e coordenar o nosso mundo. Com o advento da tecnologia, a gente está sendo exposto, estamos indo mais rápido, estamos tendo mais controle. Por exemplo, coordenação motora fina, é uma coisa interessante da gente falar, né? De saber lidar com os dedos. Como o Fernando falou, a gente ficava enfaixado 6 meses, não se mexia. As crianças hoje, com 2, 3 meses, elas são estimuladas o tempo todo, então elas vão desenvolvendo coordenação motora fina. Aí elas vão com um teclado pequenininho, elas conseguem digitar. Tudo isso é treino, entendeu? Então a gente está sendo mais exposto, estamos melhorando a nossa capacidade de adaptação ao mundo. Do mesmo jeito que os idosos hoje, sendo expostos ao, por exemplo, celular, igual a dona Elide aqui, que aprendeu a usar celular e está participando aqui com a gente. Quer dizer, tudo isso é estimulação. E isso faz com que as conexões neurais continuem 10, a pessoa continua viva, e isso vai cada vez mais mantendo a pessoa numa situação de bem-estar, né? Fala, Adriana, você ia falar alguma coisa. Eu vejo pelas minhas 2 filhas, né? A diferença de idade. O que a Yasmin, às vezes, chega em mim com 8 anos e fala, às vezes ela está assistindo alguma coisa, ela vem e fala, mãe, a senhora sabe o que é isso? Aí eu falo, não, o que é? E ela me explica tudo certinho. Pela idade dela, o que ela 8 anos é na segunda infância, é isso, Márcia? Isso, segunda infância, né? Até os 10 anos. Então, pela idade dela, na época da Rayan, da outra, da mais velha, ela não sabia nada. A inteligência é bem mais... Não sei se seria a inteligência no caso agora, mas você vê que Nem nós sabíamos, né, na idade dela. Sim, tem coisa que ela fala que eu fico meio perdida, que eu fico falando, como uma criança de 8 anos está falando isso para mim? E é o que a mudança, né? A inteligência, não sei se seria a superioridade do espírito, a inteligência de espíritos que estão vindo agora, que são, não sei se seria inteligência, né? São os espíritos que herdarão a Terra, né? Esses espíritos que estão nascendo agora. E eu sempre uso esse exemplo que eu acho que dá para a gente entender bem. É como se eles já nascessem com aplicativos que eu e você temos que instalar. Entendeu? Então, eles já nascem com programas adaptados para esse mundo de hoje. Por quê? Porque passaram mais tempo no plano espiritual se preparando. Então, eles vêm com atualizações que a gente tem que fazer. Eles já estão atualizados, né? É legal a gente fazer essa correlação para a gente poder entender por que as crianças, por exemplo, já falamos isso inúmeras vezes, as crianças estão cada vez mais nascendo vegetarianas. Por quê? Por que será que as crianças estão nascendo cada vez mais vegetarianas num mundo onde a gente sabe que a alimentação carnívora está prestando um desserviço para a gente, né? Está aí a pandemia do coronavírus e as outras pandemias que estão vindo aí pela frente por conta de hábitos carnívoros, né? E nada contra o hábito carnívoro, tá, gente? Eu só estou colocando isso porque isso é um tema de hoje. Eu li essa notícia hoje, né? Outras pesquisas mostrando que outras pandemias podem vir por conta do hábito do homem se alimentar de animais. Então, por que essas crianças estão nascendo vegetarianas? Porque elas já sabem que é assim, isso já está resolvido para elas. Está cheio de vídeos aí na internet para a gente poder ver as crianças dando show. Ah, mas eu como carne, e aí agora? Não, tranquilo, fica tranquilo. Apenas saiba e, na medida do possível, diminua. Pronto, não é para ninguém ser santo de um dia para o outro, até porque deixar de comer carne não é ser santo, né? Mas não é para ninguém se transformar
de uma hora para outra, do nada. Não, é para a gente poder repensar as nossas atitudes. E essas crianças, muitas vezes, já nascem com essa habilidade de repensar, né? Ficaram mais... Márcia, só mais... Oi. Não, só mais um comentário. Isso no caso da vegetariana que você falou, que todo mundo sabe como a Yasmin é. E às vezes eu sempre, no começo, me preocupava. Hoje não, tem muita gente que às vezes me fala, mas você não fica preocupada dela não comer isso, dela não comer aquilo? Mas que nem, todo ano eu faço exame. A semana passada mesmo ela fez os exames dela. É o que a pediatra fala, tá tudo certo. Antes eu me preocupava, porque eu achava que ela ia mais para frente ter insuficiência de alguma coisa. Mas não, ela faz todos os exames dela, são todos normais. Então, ela falou, você não tem que se preocupar. Ela não come carne? Tranquilo. Ela não come outras coisas? Ela come muito pouca coisa. Então, antes eu me preocupava, hoje já é mais tranquilo. Na verdade, a gente é que tem que progredir o nosso mundo para poder receber essa meninada que está aí, né? Porque é interessante a gente olhar a Yasmin, assim, é um caso que a gente conhece, mas daí você começa a observar, e são muitos casos o tempo todo, em muito lugar, né? É interessante a gente ver que é uma meninada diferente mesmo, né? Com outros interesses. Que bom, porque isso é progresso, né? Já pensou se nascessem piores do que a gente, né? Com mais apegados, mais diminuídos em termos de pensamento? Aí seria um horror, né? E aí, gente? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Vamos ler mais um? Alguém gostaria de ler? Comentário sobre isso que a gente está falando, gente. E aí, o que vocês E acham? aí? O povo fica no Márcia, silêncio. Márcia, Regina, pessoal, com relação ao vegetarianismo, tem uma filha que ela nasceu, ela tem 20 anos hoje, a Paola, e ela nunca teve vontade de comer carne. A gente fazia ela comer por ignorância. E quando a gente parou de comer carne, para ela foi um alívio, né? E hoje, assim, ela tem uma condução de alimentação totalmente saudável e vegetariana. E a gente também, na medida do possível, né? Mas, assim, e ela tem 20 anos, então nós estamos tendo isso cada vez mais acirrado, e as crianças que estão vindo para esse mundo, elas não têm necessidade de nada de alimentação carnívora. É que a gente impõe os nossos valores achando que é necessário. E muitos médicos ainda, pela ignorância deles, forçam as pessoas dizendo que tem que comer a carne, porque senão vai ficar sem a proteína tal e não sei o que, isso pode ser um mal. Na verdade, isso é a verdadeira lei do progresso, né? Nós estamos acontecendo há muito tempo isso, como tinha lá 40 anos atrás alguém que já era vegetariano, né? E hoje as crianças estão praticamente, na sua grande maioria, nascendo assim, já com essa informação, né? Então é importante que a gente reavalie mesmo os nossos hábitos, né? Porque são hábitos, né, Fernando? E aí fica uma dica bem legal de uma planta chamada Ora Pronobis. A gente tem lá no GEOL o Daniel Galvioli, que produz mudas de Ora Pronobis. Se alguém precisar, quiser, a gente vê com o Daniel para poder distribuir a Ora Pronobis. É uma planta completa, né? Muito mais rica em proteína do que qualquer carne que você consuma. Eu mesma consumo, eu tenho um pé na minha casa, eu moro em apartamento e a gente tem lá um vasinho de Ora Pronobis. De vez em quando a gente vai lá colher alguns bifinhos. Então fica aí a dica para quem quiser também utilizar a Ora Pronobis, que é espetacular. E tudo é questão de hábito, Fernanda, é exatamente isso. Nós somos movidos pelos hábitos, somos escravos dos nossos hábitos, né? E por que não hábitos mais saudáveis? E um comentário, né? Acho que pior do que médicos ou outras pessoas que não que são contra, vamos dizer assim, eu acho que são espíritas ou cristãos que não querem repensar os próprios hábitos, que nem a Márcia falou, não necessariamente você precisa se tornar vegetariano de uma hora para outra, mas a pessoa começa a tentar se justificar dizendo que Jesus comia carne. Isso para mim é o ó, né? Tipo, Jesus, gente.
Jesus nem precisava comer. Mas vamos lá. E aí a pessoa tenta se achar que é igual a Jesus e que pode comer carne por isso, né? A parte de aceitar todo mundo ninguém quer, né? Mas a parte de comer carne de Jesus o povo aproveita. Voltando ao assunto sobre o vegetarianismo, está muito divulgado as punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Aí eu comecei a ler sobre as punks, eu falei, gente, quando eu era criança, eu comia tudo isso e não sabia que eram plantas não convencionais. E hoje em dia é muito procurada essas plantas, que nem o Ora pronobis, a buchinha, que é uma florzinha, até eu fui descobrir esses dias atrás que a flor da primavera também é comestível. A flor da primavera eu não sabia que é comestível. E as pessoas estão à procura de outras formas de alimentação. Aí eu comecei a lembrar, falei, quando eu era criança eu comia tanto essas verduras, essas plantas, e eu não sabia que eram plantas não convencionais. Para mim, naquela época, era comum. Alguém mais? Por essa coragem de rever os hábitos, É, como a gente está falando sobre cuidar do nosso corpo e vencer as limitações do corpo, buscando o nosso progresso, eu acho que é essa a ideia. Como eu sugeri, né? Se você come carne, experimente diminuir. Tem uma campanha mundial muito legal também, que é a Segunda Sem Carne, não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto mundial onde o máximo de pessoas, na segunda, evitarem o uso da carne. E aí você fica à vontade para diminuir a carne vermelha, diminuir a carne, ficando só com a carne branca, depois só com peixe, ou tirando tudo, né? Aqui a gente tem várias pessoas no grupo que são vegetarianos, né? A Bruna eu sei que a Tainá, a Elisa, o Fernando e a família, a Regina tem a filha dela que é vegetariana também, né? A Paty é vegetariana. Eu e o Ururaí começamos esse ano com essa atitude natural, de uma forma natural, sem nenhum esforço, está sendo bem interessante. Eu acho que a ideia é essa, é a gente começar a repensar os nossos hábitos. Não sei se tem mais alguém aqui também que está... Tem a Yasmin, né, a filha da Adriana, que desde sempre... a Yasmin já é um pouco além, ela queria viver de luz, né? Nem de comida ela queria, de nada material. Mas é essa a ideia, a gente ir diminuindo a nossa dependência material, né, em todos os sentidos. Vivendo com menos, tendo uma vida mais simples, comendo menos, comendo coisas mais naturais e saudáveis, as punks, como a Regina falou, e por aí vai. Isso também é progresso. Quero fazer 2 comentários também, que eu acho que o primeiro é sobre as punks, que é fenomenal, porque não é só uma nova fonte de alimentação, é toda uma democratização do acesso à comida, né? Porque as pessoas, a gente pensa assim, porque comida tem que ser sempre isso, de produtor tal, tem que ser essa fruta, senão não é fruta, esse legume, senão não tem nutriente. E aí, quando você pensa assim, algo que nasce em todo o terreno, nasce até na rua, entre o buraco do asfalto, isso é democratização do acesso à comida, isso é até uma imposição de justiça social do universo, né? E aí, o segundo comentário sobre hábitos também é que esses dias eu vi um meme na internet que era assim: o pessoal das antigas fala que os jovens hoje não aceitam mais piada nenhuma, que tudo é ofensa. E na verdade, não, a gente só não aceita ofensa mesmo, disfarçada de piada, porque olha o tanto de coisa que a gente dá risada, né? Até da Naja a gente tá fazendo piada e meme. Então, isso também é uma mudança de hábito, não é piada, nunca foi. É uma restauração da verdade, na verdade, né, Tainá? A gente E aí, tem gente? bastante senso de humor, sim. O assunto tá bom, tá pegando fogo. Nossa. Passou uma moto aqui que... E aí, gente, mais algum comentário?
Mais algum debate? Vamos? Ou vamos passar para a próxima pergunta? Porque falta 4 minutinhos para acabar. Vamos ler mais uma, então? 184. Tem o espírito a faculdade de escolher um mundo onde passa a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. A. Se o espírito nada pedir, que é que o determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. Ele pode pedir um planeta específico? Pode até pedir, mas ele vai depender do grau de elevação dele, do progresso dele, porque não adianta ele ser um espírito ainda de provas e expiações e querer ir morar num planeta de mundos felizes. Ele não vai bater o espírito dele com aquele planeta. Vai depender do grau de elevação dele. Às vezes pode acontecer que ele já tenha um grau mais alto e ele peça para reencarnar num planeta mais inferior para uma missão, para ajudar alguma coisa. Aí é o que ele fala assim, depende do grau de sua elevação. Mais algum comentário? E como a gente muitas vezes é sem noção, a gente pode achar que merece ir para um mundo melhor e na hora da decisão, a verdade vem à tona, né, e mostra o mundo onde a gente merece estar, né? A gente se acha muito elevado, e a hora que vai ver, se for ver, a gente não estava nem aqui, tinha que estar no planetinha mais abaixo ainda. Gente, ânimo! Por isso que, igual o Fernando comentou agora há pouco, sobre essa notícia do gosto pelas armas das pessoas, né? Por isso que, na verdade, esse comportamento só denuncia o nível em que nós estamos, né? Nós ainda somos orgulhosos, somos egoístas, nós ainda queremos prevalecer pela força, nós ainda nos achamos melhores do que os outros, para mim tudo, para os outros que se danem, não tenho nada com isso. Quer dizer, isso daí revela o nosso caráter, as nossas características, a forma como a gente sente a vida, o mundo, as pessoas. E é exatamente aí que está o nosso desafio. Quer dizer, quando eu vejo uma notícia como essa e eu fico indignada, eu estou treinando em mim um posicionamento e uma mudança. Porque provavelmente em outras encarnações eu era apaixonada por armas, como todo mundo já deve ter sido, né? Até por uma questão de sobrevivência. Então, agora eu começo a entender que eu tenho outras armas que eu posso desenvolver. Então, quando eu decido usar a ferramenta da palavra em vez da ferramenta da arma de fogo, por exemplo, né? Só para a gente pensar que, na verdade, todos estamos progredindo. A minha indignação hoje significa que eu já estou um pouquinho melhor do que eu era antes. Mas eu não estou melhor do que ninguém, porque a gente estamos todos no mesmo planeta. Então, eu ainda tenho muita coisa para resolver com relação a isso. Voltando à questão que a Tainá falou da internet, né, de memes, da piada. Quer dizer, quando eu consigo responder a alguém sem usar a violência, quando eu consigo responder a alguém respeitando a pessoa e separando a pessoa da ideia, discutindo ideias e não discutindo o caráter pessoal da pessoa, né? Eu acho que tudo isso é progresso, né? Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido na quinta-feira na academia, que é a mentalidade, a mudança de mentalidade, né? Então, essa mentalidade que está imposta, às vezes, na maioria, se você não tiver essa mudança de mentalidade, na verdade, a tua compreensão do fato muda, né? Não adianta eu aceitar só ou ser tolerante. Eu tenho que ter a compreensão em fazer essa mudança de mentalidade. Senão não vai adiantar nada. Eu fico só na tolerância ou eu fico só na aceitação. Eu aceito pacificamente ou passivamente
e não gero a mudança de mentalidade, que aí sim você completa a fase, né, que é a compreensão. A Silvia falou uma frase na última vez que a gente se encontrou, Fernando, que mexeu muito comigo, né? Ficar em cima do muro já é tomar uma posição, não é isso que ela falou? Já é estar do outro lado, né? É exatamente isso. A gente precisa se posicionar, precisa ter ideia, pensar, ter ideia, ter uma forma de pensar, e precisa se posicionar e ir para a ação. Porque se eu fico em cima do muro, eu já estou do outro lado, eu estou do lado do opressor, né? E aí, gente? Mais algum comentário? Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Já é 9h02. Bom, lembrando então que quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns. Todos estão convidados a participar. Na quinta-feira temos a Academia da Felicidade. Todos estão convidados. Lembrando uma coisa muito importante. Amanhã é aniversário do Uru. Tá ficando mais velhinho amanhã. Tem que fazer uma comemoração para ele na quarta-feira. E aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? 6.0. Ih, não ouvi nada que você falou. 6.0. Tudo Mas isso Tem já. carteirinha do idoso a partir de amanhã, Iru. Pois é. Essa é uma vantagem. Uru, você já passou pro meu lado, hein, Uru? Você já passou pro meu lado. Pois é, já estamos do outro lado já. É isso aí. Vai se sentar com cabeça de 20, viu? Ai, esse é o melhor, né? É. Então, vamos encerrar então. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Ninguém se habilita? E Lídia, você faz para nós? Lídia? Márcia, então você faz para gente? Faço. Eu Pode fazer então, Lídia. Senhor Jesus, vamos neste momento levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Pai, aos mentores que estão ao nosso lado, os mentores do GEOL que sempre estão nos protegendo neste momento, Senhor. E pedimos também, Senhor, para todas as pessoas, todas as famílias que estão neste momento passando por esta pandemia, Senhor, que sejam todos que passarem por lá de lá, sejam todos acolhidos em nome de Jesus. E também seus familiares, Senhor, que ficam do lado de cá também, que eles também tenham respaldo também, sejam também todos auxiliados nesse momento. Muito obrigado, Geol. Obrigado a todas as pessoas que compartilham conosco neste momento. E que, ao terminar este estudo, nós saímos daqui mais determinados, mais protegidos. Que Jesus nos abençoe neste momento. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Jesus por nos ensinar sempre o amar. E agradecemos também, Senhor, ao Kardec por nos ensinar o fator espiritual que nos liberta de todos os dogmas limitantes. Obrigado, Senhor, e uma boa noite para todos. Que assim seja. Obrigada, gente, pela participação do estudo de hoje. Tchauzinho, até quarta. Para quem vai participar de quarta. Tchau, tchau. Gratidão, gente. Boa noite. Felicidade. Gratidão, boa noite.